Hoje, o tema da ministração é além do dízimo. Além do dízimo é o tema da nossa ministração de hoje. Tem gente que quando o pregador começa a falar de dinheiro, já fica nervosa, né? Tem gente que durante o culto inteiro fica com a mão levantada, mas quando entra no assunto dinheiro, né, Sidney? A pessoa já baixa a mão, já protege o bolso, parecendo um adolescente que não quer revelar a senha, protegendo a senha do celular, né? É o crente que, mão fechada, que protege o bolso, né? Mas hoje, gente, nós não vamos falar sobre a prática do dízimo na igreja, tá? Hoje eu não vou falar sobre obrigatoriedade ou não obrigatoriedade. O tema da ministração é além do dízimo. Então, eu quero falar de algo além do dízimo. Ou seja, hoje eu quero falar sobre como Deus usava e usa práticas do Antigo Testamento para revelar, para ensinar princípios importantes para a igreja. Por isso que o tema da ministração é esse, além do dízimo. Romanos capítulo 15, versículo 4, diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo o que está contido nas Escrituras Sagradas, tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, mesmo que aquilo que esteja escrito tenha sido uma lei para o judeu, por exemplo, uma prática esperada do judeu e não esperada da igreja, não uma lei para a igreja, mesmo que isso seja verdade, o fato é que, naquilo que foi registrado, naquilo que foi escrito, há um princípio importante por trás daquilo, por trás daquela lei. Por exemplo, o judeu, por lei, ele era obrigado a circuncidar-se. Então, os meninos israelitas tinham que ter um pedacinho da pele do seu órgão genital arrancada. Isso era uma lei. Só que isso não é esperado da igreja. Isso não foi ensinado na doutrina dos apóstolos para a igreja. De qualquer maneira, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E há um ensino, há um princípio importante. Inclusive, falando de circuncisão, a circuncisão era uma sombra de um bem vindouro. Ela apontava para algo maior que aconteceria no futuro. E aí, apontava para o que, Washington? Apontava não para não para algo feito na carne, na pele, mas para uma transformação do coração. E assim se dá com qualquer registro, com qualquer escrito encontrado nas Escrituras Sagradas. Há um princípio ali. Israel tinha diversas leis. Leis civis, leis cerimoniais, leis morais. E aí a gente aprende com todas elas, mesmo que nem todas elas sejam aplicadas à igreja. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 22, versículo 8, falava de uma lei civil. E dizia o seguinte, diz que quando o israelita construísse uma casa, no terraço da casa ele era obrigado por lei a fazer um parapeito, uma proteção, uma espécie de guarda-corpo. Se ele não fizesse, e alguém, por descuido, caísse lá do terraço e morresse, ele seria culpado pelo sangue daquela pessoa e seria cobrado civilmente e criminalmente. Só que na doutrina dos apóstolos não existe esse ensino. A igreja não é ensinada com, olha, quando você for construir uma casa, faça um guarda-corpo, tá? Para proteger. Mesmo que não haja a lei, mesmo que essa lei não esteja em vigor para a igreja,
o princípio por trás da lei está em vigor. Qual que é o princípio por trás daquela lei de fazer um parapeito na construção? A segurança, o cuidado do próximo, a preocupação com o próximo. Então, esse princípio, obviamente, ele está em vigor. É disso que eu estou falando quando digo que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Entende isso, irmão? Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, quando a pessoa, por exemplo, ela está pensando nessa ideia de Deuteronômio 22:8, quando ela está, sei lá, caminhando em uma construção e ela vê ali um prego para cima, ela fala: meu Deus, espera aí, eu vou virar esse prego para baixo, porque senão alguém vai pisar aqui, uma pessoa, até um animal, e se machucar. Ou não, tem um outro que é mais firme ainda, ele pega um martelo e tira aquele prego, ou dobra aquele prego. Ou pega aquela madeira e fala que não é o lugar dela, vai ficar ali, para ninguém se machucar. Ele está agindo de acordo com um princípio encontrado na lei de Deuteronômio 22:8. Olha, cuide do próximo, cuide da segurança do outro. Bom, com os dízimos, e entenda que eu estou pronunciando no plural mesmo. Com os dízimos acontece a mesma coisa. E eles também ensinam algo. E os dízimos encontrados no Antigo Testamento ensinam algo que vão, inclusive, além do dízimo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quero trazer algo que eu acredito que ainda seja uma curiosidade, vamos ver se é mesmo. Eu quero falar sobre os 3 dízimos do Antigo Testamento. Não sei se isso é uma curiosidade, se é alguma novidade, ou se você já sabia disso, mas eu afirmo nesse momento que havia pelo menos 3 tipos de dízimos no Antigo Testamento. Nós vamos passar um por um, e nós vamos entender o princípio encontrado neles, e aquilo que se aplica para nós, para a igreja hoje. Tudo bem? Então nós vamos passar sobre esses 3 tipos de dízimo. O primeiro dízimo que eu quero trabalhar é o dízimo que nós vamos chamar aqui de dízimos para as festas, tá? Essa ideia de 3 tipos de dízimos é uma ideia trabalhada e defendida por muitos estudiosos, é uma linha teológica. Só que é uma linha teológica bem antiga, tanto que na tradição judaica, rabínica, é defendida essa ideia de 3 tipos de dízimos. Então, o primeiro tipo de dízimo que nós vamos trabalhar aqui, como eu disse, é o chamado dízimo para as festas, que na tradição rabínica é chamado de Maaser Sheni. Para falar desse dízimo, eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio, capítulo 12. Nós vamos ler versículo 17, versículo 18. Eu disse que nós vamos ler diversos versículos aqui hoje. Estes são os primeiros 2 versículos. Deuteronômio, capítulo 17. Não, capítulo 12 eu falei, né? Versículo 17. Nós vamos ler todos na Almeida, Revista Atualizada. O texto diz assim, olha: nas tuas cidades não poderás comer o dízimo. Aqui a gente já observa o objetivo desse dízimo. Nas tuas cidades não poderás o quê? Comer. Comer. Não era para dar, não era para entregar para ninguém esse tipo de dízimo. Esse dízimo era para ser comido. Então ele já entrega aqui o objetivo do dízimo, desse tipo de dízimo em específico. Então, nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal,
nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhuma das tuas ofertas votivas, ou dos votos, feitos, votos que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos. Vamos para o versículo 18. Mas o comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Essa lei foi dada ainda quando o povo estava no deserto. E o lugar escolhido pelo Senhor, depois, foi justamente Jerusalém. Então, eu repito o versículo 18. Mas comerás perante o Senhor teu Deus em Jerusalém. Tu e teu filho, e tua filha, e teu servo, e tua serva, e o levita que mora na tua cidade, perante o Senhor teu Deus, te alegrarás em tudo o que fizeres. Amém? O dízimo era para ser comido. Aí você pensa nessa ideia, irmão. É fantástico. O princípio contido aí também. Porque aquele senhor, aquele que tinha a sua casa, que tinha as suas plantações, que tinha seus animais, ele era instruído por lei a tirar a 10ª parte da sua colheita. E aí o que ele faria com essa 10ª parte? Ele teria que se dirigir ao lugar do culto, na Jerusalém. Quando? Nos dias de festa. Só que ele iria sozinho? Não. Ele iria com a sua esposa. Ele iria com seus filhos, com suas filhas. Só não, ele iria com aqueles que trabalhavam para ele, com seus servos, com suas servas. Só não, o levita que estava ali na região dele também deveria acompanhá-lo. E aí, no lugar de festa, eles iriam celebrar, eles iriam cultuar, eles iriam adorar o Senhor, e eles iriam também comer aquele dízimo juntos. Beber o que eles levaram juntos. Eles iriam celebrar juntos na presença do Senhor. Eles iriam se alegrar, eles iriam ter o prazer da refeição junto. Eles iam se divertir na presença do Senhor. Olha a ideia do dízimo. Eu vou ler mais um texto, mas antes de ler esse segundo texto, deixa eu só fazer um comentário aqui sobre os levitas, porque o levita ele vai aparecer nos 3 tipos de dízimo. E nós lemos aqui que esse dízimo era para aquele senhor, era para a esposa, era para os filhos, era para os servos e era para o levita que estava na região dele. Só que quem eram os levitas? Os levitas, eles eram descendentes de Levi. Levi era um dos 12 filhos de Jacó. E os levitas, essa tribo de Israel, ela foi separada por Deus. E essa tribo não recebeu herança, não recebeu território, não recebeu terra. Deus disse para essa tribo: eu sou a herança de vocês. Essa tribo foi separada para o serviço espiritual em Israel. Essa tribo foi separada para o cuidado, primeiro do tabernáculo e depois do templo, quando o templo foi construído em Jerusalém. Essa tribo foi separada para o ensino da lei. Essa tribo, depois de Davi, também foi separada para a adoração no templo. Então, os levitas não eram apenas cantores, não eram apenas músicos. Muito antes disso, eles eram aqueles que ensinavam lei. Eles eram aqueles que eram porteiros, guardas, eram aqueles que cuidavam da manutenção do templo, que cuidava do serviço espiritual. Estes eram os levitas que, nesta lei que nós lemos, o Senhor deixou muito claro: pegue os levitas que estão aí com vocês, porque os levitas ficaram espalhados por toda Israel, e leve junto com você para o lugar do culto. Então, deixa essa informação aí, porque ela vai ser útil. Vou ler mais um texto para falar sobre esse tipo de dízimo, o dízimo para as festas. O texto é Deuteronômio 14, versículos 22 e 23. Livro de Deuteronômio 14, 22 e 23. Certamente darás os dízimos
de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano. Então aqui a gente já identifica inclusive a periodicidade desse tipo de dízimo. Era todo ano. Todo ano tinha colheita, todo ano tinha festa, e todo ano essa expectativa precisava ser criada na casa daquele israelita. Olha, nós vamos para a festa, então tem toda uma logística, tem toda uma preparação, vamos todo mundo junto, e nós vamos celebrar o Senhor e nós vamos comer juntos. Todo ano, ano após ano, do que se recolher do campo. Versículo 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, nós já dissemos aqui que foi Jerusalém, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, gente, o povo separava os recursos, o povo subia para celebrar em Jerusalém, o povo comia na presença do Senhor. Esse dízimo, ele fala de alegria. Esse dízimo, ele fala de família. Esse dízimo, ele fala de comunhão. Embora a gente não ensine hoje isso especificamente, ou dessa forma, na igreja, eu disse que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Isso aponta para algo. Para que isso aponta? Qual que é a revelação disso no Novo Testamento? A revelação, gente, é que o seu dinheiro, meu querido e minha querida, tem que servir a sua família. Vamos a 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Olha o que Paulo diz. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. É pior do que o incrédulo. Se o crente não cuida dos seus, e especialmente dos da própria casa, da sua família, ele tem negado a fé. Ele não entendeu a fé dele e está agindo contrário a ela. O seu dinheiro precisa servir a sua família. E aqui a gente está falando de sustento de casa? Sim. A gente está falando de cuidar dos filhos? Sim. Mas aqui a gente está falando de algo um pouco além disso. Aqui a gente está falando de geração ou criação de memórias. Aqui a gente está falando de não sacrificar a sua família em nome do dinheiro. Aqui a gente está falando do meu dinheiro, e aí é claro que depende da minha condição financeira, mas do meu dinheiro precisa criar memórias em minha família. Ele precisa criar divertimento, ele precisa criar lazer para a minha família. Quando a gente volta lá para o dízimo de Israel, o que estava acontecendo, irmãos? Deus estava falando, pega a 10ª, vai para o lugar do culto. Senhor, eu entrego para quem? Você não vai entregar para ninguém. Você vai pegar todos os seus. Sabe o seu sistema? Pega todos. E na presença de Deus você se alegre. E na presença de Deus coma, beba, se divirta. Isso é Deus ensinando os seus a usarem bem as suas finanças. Porque você tem aquele que é tão mão fechada, que o dinheiro não serve mais a ele que passou a servir o dinheiro. Tem aquele pai de família, que tem seus negócios e enche os seus clientes de presentes, mas o que o filho ganha do pai? A ausência. E quando o filho pede alguma coisa para o pai, nunca tem. Porque o filho quer um sorvete, mas nunca tem. É sobre isso, irmão. Se o seu dinheiro não consegue servir a sua própria casa, você tem negado a sua fé. Se é guardar, se é angariar, se é para fazer para os outros, faz para o cunhado, faz para a mãe, faz para todo mundo, mas para os de casa nunca tem. É sobre isso, meu querido. O seu dinheiro precisa servir a sua casa primeiro. Produz o que para a sua? Não, tem comida na mesa e tem roupa. Mas precisa de mais. Cadê a criação de memórias? Cadê? O seu dinheiro não consegue produzir isso? E não precisa ser muito não, irmão.
Às vezes é um geladinho que o pai gasta, que é só o que ele tem, mas ele consegue produzir memórias boas na cabeça dos seus filhos, ensinando que o dinheiro é para nos servir. E esse é um ensino, irmãos, precioso. Então, no reino de Deus, irmãos, eu posso dizer que o dinheiro não serve apenas para pagar boleto. O dinheiro precisa construir comunhão. E repito, é claro que cada um tem a sua condição financeira e você vai fazer de acordo com ela. Mas o dinheiro precisa construir comunhão, meu querido. Perceba esse ensino do dízimo para as festas. Ele está apontando para isso. Sobre o segundo tipo de dízimo, vamos avançar. É o dízimo para os... chamar aqui de dízimo para os pobres. O dízimo para os mais vulneráveis. O dízimo para os dependentes. Na tradição judaica, rabínica, esse dízimo é chamado de Maaser Ani. E eu quero ler com vocês Deuteronômio 14. O bom é que é uma sequência, né? Está no mesmo capítulo, e você percebe a diferença. Depois eu até te oriento a ler todo o capítulo 14 de Deuteronômio. Mas para falar sobre o dízimo dos pobres, né, eu quero ler 2 versículos aqui em Deuteronômio 14, que é o 28 e o 29. Que diz assim: ao fim de cada 3 anos, tirarás dos dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Perceba que a periodicidade desse dízimo aqui é diferente. Ao fim de cada 3 anos. Esse dízimo, ele é trienal. E não era para substituir o outro, não. O outro continuava. Porque todo ano tinha festa, todo ano aquele pai de família precisava separar os dízimos e ir para o lugar da festa comer com os seus. Esse aqui é outro. Então, não subtrai um, soma-se o segundo com o primeiro. Só que esse acontecia a cada 3 anos. Versículo 29. Então virão, olha o levita aí de novo. Virão o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão, e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então, esse tipo de dízimo aqui é completamente diferente daquele outro, tanto na periodicidade, que não era anual, como no objetivo. Você vai colher a 10ª parte do que você plantou, do que você produziu, e vai guardar na sua cidade. E aí, nesse 3º ano, quem vai vir? O levita, ele vai vir. O órfão vai vir. O estrangeiro vai vir. A viúva vai vir, vai pegar o que quiser. E vai, se fartar. Vai comer e se fartar. E é Deus colocando todo o sistema, a nação, para servir aos necessitados. Ele está falando de uma responsabilidade social. É claro que isso aqui era praticado por quem não era necessitado, porque o necessitado, obviamente, não tinha condição de colher, não tinha condição de plantar, porque ele era justamente o necessitado. Mas aquele que não estava na condição de necessitado, ele tinha uma direção por lei. Você vai separar para estes, para aqueles que estão necessitados. É óbvio, irmão, que o lugar que nós queremos estar não é o lugar daquele que recebe, sim um lugar daquele que dá. Eu não sei em que lugar que você está, né? A Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber, né? Por que melhor coisa é dar do que receber? Irmão, é melhor você estar na condição daquele que dá do que na condição daquele que recebe. Porque na condição do que recebe, você é um necessitado. Você não tem condição de dar. Você precisa receber daquele que tem condição de dar. Por isso que é melhor dar do que receber. Eu prefiro estar na condição de dar, mas já estive na condição de receber, na condição de necessitado. E aí o Senhor, ele fala sobre estes, os pobres sempre estarão convosco. Então você tem os levitas, você tem as viúvas, você tem os órfãos, você tem os estrangeiros. Então a cada 3 anos você vai fazer isso, pega o dízimo
e separa. Para quem que eu vou dar? Você vai guardar. E eles vão vir, e eles vão comer. Eu quero que eles comam, eu quero que eles se fartam, eu quero que eles tenham esse momento de prazer, de alegria. E esse dízimo era justamente para isso. Falava de responsabilidade social. A gente não ensina isso na igreja. Não tem essa doutrina, na doutrina dos apóstolos. Mas tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, qual que é a revelação disso no Novo Testamento? Se do primeiro dízimo, a revelação é que o seu dinheiro precisa servir a sua família, aqui, nesse segundo tipo de dízimo, a revelação é que o seu dinheiro precisa servir os necessitados. Simples assim. Vamos a 1 João capítulo 3, versículo 17. O seu dinheiro deve servir aos necessitados. 1 João 3,17 diz assim, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aquele que vê o irmão padecer necessidade e fecha o coração e não serve, o dinheiro não o ajuda, como é que ele pode dizer que tem o amor de Deus nele? O João está dizendo o seguinte, em outras palavras, não tem não. Precisa de se converter. Porque o que ama a Deus ama o próximo também. O seu dinheiro, ele não pode ser egoísta. E quando eu falo que o seu dinheiro não pode ser egoísta, eu estou falando que você não pode ser egoísta. O seu dinheiro precisa servir, e servir o necessitado, e servir de forma inteligente. Então, não importa como você vai servir, eu vou doar uma cesta básica para aquela família, para aquele que está necessitando. Eu vou ajudar financeiramente mesmo alguém, discretamente. Eu já ajudei e eu já fui ajudado. Eu vou comprar um remédio para aquela família que eu entendi, que eu sei, que eu soube que está precisando. Eu vou ajudar. O meu dinheiro está aqui para servir o necessitado. Eu vou dar uma roupa, porque eu entendo a situação daquela família. Eu estou perto, eu estou acompanhando, eu estou junto, eu vou ajudar. Nós estamos falando aqui de generosidade prática. O seu dinheiro precisa servir aos necessitados. E, gente, uma fé que não consegue tocar o necessitado é uma fé morta, é uma fé vã, é uma fé vazia, é uma fé que não entendeu o coração de Deus, porque o coração de Deus está alinhado com isso. Mais do que contribuição, esse dízimo, ele fala de misericórdia, ele fala de compaixão. Era o dízimo para os pobres, era o dízimo para os necessitados. E a revelação que nós temos aqui no Novo Testamento é essa: o seu dinheiro precisa servir os necessitados. E o terceiro e último dízimo que nós vamos trabalhar aqui hoje é o dízimo para os levitas. Que na tradição judaica, esse dízimo é chamado de Maaser Rishon. Maaser Rishon, o dízimo dos levitas. Então você percebe que os levitas estavam lá no primeiro tipo de dízimo, estavam no segundo tipo de dízimo e estão aqui no terceiro tipo de dízimo. E aqui era um dízimo só para os levitas. Vamos ao livro de Números, capítulo 18, versículo 21. Números 18, 21 diz: aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então, só recapitulando aqui, irmãos, nós tínhamos o primeiro dízimo, que era o dízimo das festas, que era o dízimo anual. Tínhamos esse segundo dízimo que eu apresentei, que era o dízimo para os pobres, que era um dízimo trienal, a cada 3 anos. E tínhamos esse dízimo aqui, de Números 18, 21, que também era um dízimo anual, que era especificamente para os levitas. 10ª parte para uma coisa, mais outra 10ª parte. Tinha um ano que eles tinham que contribuir com pelo menos 30%. Se você pegar a média dos 3 anos, você vai entender que o percentual médio era cerca de 23%. A contribuição, por causa desses três tipos de dízimo aqui.
Dois aconteciam todos os anos e tinha um terceiro que acontecia a cada 3 anos. Bom, os levitas deveriam ser sustentados por Israel, porque os levitas não tinham território, como eu já disse aqui hoje. Inclusive, desse dízimo destinado aos levitas, nós não vamos ler aqui, mas se você pegar o livro de Números 18, continuar lendo a partir do versículo 21, você vai perceber e vai ler que havia o dízimo dos dízimos. Então, desse dízimo que era dado para os levitas pegavam a 10ª parte, e aí eles destinavam para os sacerdotes, para os filhos de Arão. Era o dízimo dos dízimos que era tirado justamente desse dízimo aqui, que era o dízimo dos levitas, que era o tal do Maser e Rishon. Tá, mas essa é a lei de Israel. E o que a gente aprende com isso? Repetindo que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Qual que é a revelação disso no Novo Testamento? A revelação mais óbvia é que o seu dinheiro precisa cuidar daqueles que zelam espiritualmente por você. Lembra que eu disse que os levitas eram aqueles que cuidavam, eram separados para cuidar da parte espiritual, que ensinavam a lei, que cuidavam da adoração e por aí vai? Quando o Antigo Testamento diz que havia um dízimo específico para os levitas, nós aprendemos algo importante. E o que nós aprendemos? Que o nosso dinheiro precisa servir àqueles que cuidam espiritualmente de nós. Vamos a 1 Coríntios capítulo 9? Aí fica mais claro isso que eu estou dizendo, sobre esta revelação do Novo Testamento. Nós vamos ler o versículo 11, o 13 e o 14. 1 Coríntios 9, 11, 13 e 14. Se nós, isso é Paulo dizendo aos crentes da igreja de Corinto, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Irmão, não tem nem comparação uma coisa com a outra. É por isso que ele trata nesses termos. Eu estou semeando coisas espirituais, porque fui vocacionado, chamado, e Deus me colocou aqui para vos servir, para semear, para plantar coisas espirituais na vida de vocês. Isso é Paulo dizendo para a igreja de Corinto. Eu estou semeando coisas espirituais. Seria muito colher alguma coisa material? Aquilo que é espiritual é muito mais caro, é muito mais valioso. É por isso que Paulo trata assim: seria muito eu colher alguma coisa material de vocês? Aí ele vai para o versículo 13. Nós vamos para o versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E aqui ele está se referindo ao templo de Jerusalém mesmo. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? E versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Sabe algo que eu sempre almejei, irmãos? E eu sei que isso não é uma realidade em todas as igrejas, mas eu gostaria que fosse. É que os líderes da igreja, os pastores da igreja, fossem sustentados pela igreja. Mas muitas das vezes não dá para ser assim, porque a igreja não tem condição de mantê-los. E aí eles precisam trabalhar também. Além de servir a igreja, e não conseguem trabalhar integralmente para a igreja. Mas o que Paulo está dizendo aqui, coloca o versículo 14, por favor, novamente, Cauê. É que aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho. E esse Paulo orientando Timóteo, ele diz que os líderes da igreja, eles são dignos, sabe do quê? De dupla honra. Além do reconhecimento, Paulo está ensinando que são dignos e que a igreja precisaria se preocupar com a manutenção deles. Deveria estar no coração da igreja esse cuidado, porque são dignos de dupla honra. Então, aqui a revelação fala de sustento dos que servem. O meu dinheiro precisa servir àqueles que servem.
Aqui a revelação está falando de honra ministerial. Aqui a revelação está falando de cuidar de quem cuida da igreja. E é bem simples assim mesmo. Então você observa que nós falamos sobre 3 tipos de dízimos. Eu disse que o tema da ministração é além do dízimo. Porque a ideia é que não seja algo obrigatório, que não seja algo baseado em percentuais, que não seja algo religioso, que você entenda, que você pega simplesmente uma parte e fala, eu já fiz, eu já entreguei esse mês, agora é problema deles. Não, a ideia é que você faça parte do todo. A ideia é que você haja como um mordomo, que você reconheça que você precisa cuidar do seu dinheiro de forma inteligente, seu dinheiro precisa servir a sua casa, precisa servir aos necessitados, precisa servir aqueles que te servem espiritualmente. É simples. Gente, já estou caminhando para a conclusão dessa ministração. Tive o prazer de, na minha infância, adolescência, juventude, ser influenciado por pais que eram desapegados financeiramente, a despeito da sua condição financeira bem desfavorável, bem ruim. Eram pessoas que costumavam fazer mais do que era solicitado, mais do que era pedido. Pessoas que costumavam contribuir além das suas posses. Então, quando alguém pedia, olha, eu estou precisando de 1 quilo de arroz. Aí a minha mãe, 1 quilo de arroz não basta, precisa ser 5. Precisa ter o feijão também, precisa ter o óleo, precisa ter o sal. Então, foi com esse tipo de influência que eu cresci. Os meus pastores, lá em Guarulhos, também eram pessoas completamente desapegadas. Pessoas que doavam, não apenas a sua vida para a igreja. Pessoas que doavam, que plantavam, que semeavam espiritualmente, mas que também semeavam materialmente, porque a igreja não tinha condição de manter, então tirava do bolso para manter a igreja. E eu, acompanhando muito de perto aquilo, fui altamente influenciado por pessoas assim, na minha adolescência. Cresci como? Assim também. Querendo contribuir, querendo servir, além das minhas posses, e às vezes dando o que eu tinha e ficando sem. Ainda bem que eu casei com a Maiara, que me deu uns puxão de orelha, falou, bem, agora você tem família, né? Precisa cuidar, vamos achar um equilíbrio aí, porque não dá para ficar dando uma de Silvio Santos para cima de todo mundo, não. E a verdade, irmãos, é que eu passei por diversos altos e baixos na minha vida, em diversas áreas da minha vida. Na vida espiritual, altos e baixos. No meu casamento, altos e baixos. A minha saúde, altos e baixos. Vida profissional, altos e baixos. Vida financeira também. Muitos altos e muitos baixos. Muitos fundos de poço. E o problema do fundo do poço é que você só sabe que esteve no fundo do poço, só sabe onde foi o fundo do poço depois que você saiu do fundo do poço, né? Porque no fundo do poço você não sabe que você está no fundo do poço. Nossa, meu Deus, eu cheguei no fundo do poço, me ajuda! Aí daqui a pouco afunda mais um pouco. Senhor, eu cheguei no fundo do poço. Aí você descobre que debaixo do fundo tinha mais lama. Afunda mais um pouco. Aí depois que você saiu, passou um tempo, você olha, lá foi o fundo do poço. Passei por alguns fundos do poço, na vida financeira também. E alguns anos atrás, passamos por um período de vaca magra, pastor. Terrível. E algo que depois desse período eu conversei bastante com a Maiara foi o seguinte, Maiara, como é que a gente passou por isso? Porque passamos pela vaca magra, irmão, e sempre pagamos todas as contas em dia. Não tinha renda, e eu sempre fui uma pessoa que controlo muito de cima, muito de perto as finanças. Eu faço questão de planilhar tudo, há décadas. Eu tenho dados lá de quando eu era solteiro. De gastos, de recebimento, do que entrava, do que sobrava, gráficos, etc. e tal. E eu pegava esses números e eu não conseguia entender como que eu consegui pagar tudo. Então foi uma época que a gente viveu muito milagre financeiro. Eu lembro que eu estava num determinado mês,
E eu estava orando e falando, Senhor, olha, esse mês eu tenho para pagar as contas. Só que o mês que vem eu não sei o que aconteceu, mas nós temos um valor muito alto. Pelo menos para mim, para a minha realidade, era um valor muito alto mesmo para a gente pagar no mês seguinte. E não tinha de onde tirar aquele recurso. Eu estou falando, irmãos, de algo de 14.900 e poucos reais. Na minha oração, eu falava, Senhor, mês que vem eu tenho 15 para pagar. De onde que eu vou tirar? Não sei, mas o Senhor proverá. E aí eu ficava insistindo nessa oração, irmãos, e orando, tenso. E aí um dia eu recebi um SMS. Peguei o celular, uma mensagem, um SMS da Rodobens. Queremos comprar sua cota de consórcio. Clique aqui. E eu já nervoso com a situação, eu falo, olha, a coisa já está ruim, eu devo estar no fundo do poço. Ainda vem essas pessoas querendo dar golpe em mim? O que é isso? É vírus? É algum golpe? Acha que eu vou clicar nesse link? O pessoal é tão tonto assim? Eu nunca tive consórcio da Rodobens. Aí, ok, irmão, passou. Fui para um culto de terça-feira, culto de ensino, estava ouvindo a ministração, e de repente, irmãos, veio uma lembrança forte, quase que urgente, do SMS. E aí eu cacei a linha de raciocínio, falei, Senhor, o que estava sendo pregado não tem nada a ver para eu chegar nessa conclusão do SMS. E aí, no momento eu falei, Espírito Santo, é o Senhor, né? Não tem nada a ver com o que estava sendo dito, não daria para eu chegar nessa conclusão e lembrar do SMS à toa. Aí eu peguei o celular, fui ler o SMS e falei, o que o senhor quer falar, Espírito Santo? Tem algum enigma aqui? Algum número para eu achar algum capítulo, algum versículo da Bíblia Sagrada, Espírito Santo? Algo que o senhor quer falar comigo? Ou algo que o senhor quer que eu ministre para a igreja? Nada, irmão. E aí, aquela urgência, eu falei, Espírito Santo, eu não vou clicar nesse link. Pode ser o senhor, mas pode não ser o senhor também. Então faz o seguinte, amanhã eu caço o telefone da Rodobens no Google e eu ligo lá. Quando eu decidi fazer isso, a urgência sumiu. Chegou outro dia, cacei o número da Rodobens, liguei lá na Rodobens, falei, moça, quando me atenderam, né, recebi um SMS, assim, assado, dizendo que vocês querem comprar uma cota de consórcio cancelada minha. Só que eu nunca tive consórcio da Rodobens. Qual que é o seu nome, senhor? Tal. Qual é o seu CPF, senhor? Tal. Seu endereço? Tal. Não bate. E qual que é o endereço que você tem aí? É o endereço tal. É o meu endereço antigo. Nome da sua mãe, senhor? Aí pegou todos os meus dados e falou, nós queremos fazer uma proposta para comprar a sua cota de consórcio cancelada. Moça, eu acabei de falar para você que eu nunca tive consórcio aí da Rodobens. Então, senhor, mas tem uma cota aqui, se o senhor não teve, eu não entendo. Né? Se o senhor não pagou, alguém pagou. Falei, moça, mas não tive. Ela até se irritou comigo e disse, senhor, o senhor quer ouvir a proposta? Falei, quero, só um momento. Aí eu estou lá, senhor, mas o que está acontecendo? Eu nunca tive cota da Rodobens, senhor. Aí, de repente, lembra que eu tinha falado que a minha dívida era 14.900 e pouco, e que eu estava orando, Senhor, 15 mil no mês que vem, hein? De onde que eu vou tirar? Não sei, mas o Senhor proverá. Aí a moça retorna, Senhor, nós gostaríamos de comprar a sua cota de consórcio por 15 mil reais. Irmão, naquele momento, me deu um frio por dentro. Aí eu, moça, por esse menino orava eu, moça, glorifica, moça, fica de pé, dá glória, fala em outras línguas comigo, moça. Pensei, né, porque eu não ia falar isso para aquela mulher, eu nem conhecia a mulher. Por dentro, irmão, eu estava vibrando, mas eu sempre fui uma pessoa assim, bem fria, bem calculista. Aí ela, Senhor. Aí eu respondi assim para ela, moça, tá essa proposta que vocês estão fazendo. Você não consegue pagar um pouquinho mais, não? Senhor, só um momento que eu vou verificar. Aí ela demorou um pouquinho, Senhor, mas eu estou vivendo um milagre agora. E eu chorando, irmão, trancado no quarto lá sozinho. E aí, de repente, ela retorna e falou, Senhor, olha,
O máximo que a gente consegue pagar para o senhor é 16.700. O senhor aceita? Eu falei, bom, eu pego 2 dízimos, sobra mais do que 15 mil. Aceito! Passou uns dias, o dinheiro caiu na minha conta, e isso serviu de testemunho para a minha casa, serviu de testemunho para a minha família. Momentos que a gente viveu muitos milagres. E eu não quero com esse testemunho, irmão, dizer para você que eu não quero pregar troca com Deus, não. Olha, faça isso porque Deus vai fazer também. Não, esse não é meu intuito, porque pode ser que não seja assim. O que eu quero pregar aqui é confiança em Deus. O que eu quero pregar é que Deus continua cuidando dos seus filhos. E eu quero fechar essa ministração, irmãos, dizendo que talvez a maior revelação do dízimo é que Deus sempre quis formar um povo generoso. Eu entendo que o desejo do coração de Deus para seu povo é que seu povo seja generoso. É que seu povo entenda a sua responsabilidade e seja um povo responsável. Responsável com a sua casa, responsável com os necessitados, responsável com aqueles que o servem. Que Deus sempre quis que o seu povo fosse um povo misericordioso. Que Deus sempre quis que o seu povo fosse um povo dependente dele. Então, o objetivo dessa ministração, além do dízimo, não foi te instruir a dar menos, nem te instruir a dar mais. O objetivo foi te instruir a dar melhor. O objetivo dessa ministração foi te instruir a dar melhor, é entender qual que é o seu papel, para que você atue como um administrador, sabendo que tudo pertence ao Senhor. E se o Senhor colocou nas suas mãos, você é um mordomo. E você pode administrar bem, se você administrar segundo a direção dele. Então eu quero te agradecer pela atenção e guarde essa ministração, irmãos, além do dízimo. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus. Se você puder e quiser, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém.